Olá, pessoal, muito boa tarde, muito obrigado a todos para mais esse Conversa com Especialista. Essa é uma iniciativa da UIA 2021 Rio Expo, que é a feira do 27º Congresso Mundial de Arquitetos. O nosso papo de hoje, estamos recebendo aqui, nessa loja conceito do Casa Shopping, a arquiteta Yasmine Bastos, que é da Knauf. Yasmine é arquiteta e urbanista pela Universidade de Santa Úrsula, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Poli da UFRJ e também pós-graduada em Gestão de Projetos da Universidade Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro. Atua há 7 anos na empresa Knauf do Brasil como especificadora técnica, com a realização de aprimoramentos sobre os sistemas e produtos na unidade italiana da empresa. Yasmine conversará conosco sobre drywall e as vantagens para o futuro da construção. É sempre muito bom lembrar que nós estamos gravando em um ambiente controlado, por isso nós não estamos utilizando máscara. Muito obrigado a todos. Yasmine, é com você. Olá, boa tarde. Primeiramente, Anderson, obrigada pelo convite. É uma honra. Sempre sigo vocês pelas redes sociais, sei o quanto é importante a gente estar antenado com as novidades. E eu gostaria, eu vou apresentar um pouquinho sobre a Knauf do Brasil, vou apresentar um pouquinho também sobre os nossos produtos e fiquem também à disposição para envio de perguntas, tá, questionamentos. No final vai ter até o meu nome com o telefone e também o e-mail, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou só complementar essa questão da Knauf do Brasil, minha introdução a essa empresa. Trabalho como especificadora técnica, mas também trabalhei na parte de vendas, então um acabou agregando o outro, a gente conhecer um pouquinho do mercado, saber onde entrar, o que apresentar, também isso é muito importante, saber em que área a gente pode apresentar certos produtos. E eu vou iniciar um pouquinho falando sobre a Knauf, que inicialmente começou em 1932 através de 2 irmãos e perpetua até hoje como uma empresa multinacional e ainda familiar. A gente tem mais de 100 empresas Knauf no mundo. Isso gira em torno aí de mais ou menos 25 mil funcionários, diversas fábricas, e a gente faz todo esse trabalho de divulgação de material através da parte técnica, mas também aí com desenvolvimento de mercado com os nossos produtos. A Knauf do Brasil ela se iniciou em 1997. Atualmente, em 2021, nós temos 2 fábricas, uma em Camaçari, na Bahia, e outra aqui no Rio de Janeiro, em Queimados. Também temos agora um centro de distribuição em Imbituba. Isso é muito importante porque, com a demanda, o desenvolvimento do drywall foi tão grande que a gente precisou aumentar e garantir o quê? Que todo mundo tenha o material disponível, material completo e disponível em todo o Brasil. A gente até brinca que o Brasil é quase um continente, então, se a gente não puder atender, o que seria da Knauf? Essas são algumas imagens, a primeira em Camaçari e a segunda em Queimados. Camaçari é interessante porque ela foi a nossa segunda fábrica, iniciou em 2014 e foi logo um ano depois que eu entrei na empresa. Então, foi até um projeto que eu fiz com muito carinho, eu ajudei em algumas partes e tenho muito orgulho. Lembrando que a Knauf, o foco da Knauf é claro que é o desenvolvimento do mercado no drywall, mas também a gente tem que garantir que todo mundo tem o material completo, ou seja, a gente fabrica as massas, a gente fabrica todos os nossos perfis para garantir que o cliente final consiga aí entrar na sua obra com todo o material necessário. E onde a gente pode colocar o sistema de drywall? Gente, a gente pode colocar esse sistema leve em diversas situações. O drywall, normalmente, a gente consegue colocar em sistemas de parede, sistemas de revestimento, sistemas de teto. Fachada a gente consegue atender, mas aí, nesse caso, a gente trabalha com sistema cimentício. E onde colocar? Inicialmente, o drywall era um sistema muito utilizado em ambientes comerciais. Atualmente, principalmente com a norma 15575, o foco também
se virou ao residencial, ou seja, a gente tem certas exigências, principalmente no isolamento acústico, que infelizmente alguns sistemas de parede não conseguem suprir, e o drywall acabou entrando porque é um sistema mais leve, mais rápido e tem um ótimo desempenho acústico e também térmico. Mas Yasmine, drywall é tudo a mesma coisa? Então, gente, no início, a gente pode até pensar que sim. Por quê? Lembra que produto por produto é a mesma, só que você começa a exigir certas... você começa a ver certos clientes mais exigentes, com diferenciação até de localização, de entrega, de qualidade de produto. Então, a gente inicia o quê? Uma leva de exigências que chega ao desempenho. Por isso que eu falei da norma 15575, porque o desempenho é muito importante. Não é só você ter um material, mas não saber para que ele funciona e se ele realmente atende às suas expectativas. E eis que também é importante ressaltar que não é porque a gente vê um monte de material lá fora que ele vai entrar aqui no Brasil. Seguimos sempre normas, seja ela de gesso, de perfil, a 15575 que eu comentei, que é o desempenho de residencial, de habitações. Tudo isso é para garantir o quê? Que o cliente ele receba o produto adequado, normatizado e que ele fique satisfeito com o mesmo. E como funciona o sistema de drywall? Gente, o sistema de drywall é um sistema muito prático, porque você compra os materiais e você vai ter a sua instalação através de quê? De aparafusamento e o fechamento com a chapa. Inicialmente, a gente tem a estrutura, que é em aço galvanizado, lembrando que tudo é normatizado, tem as encagens específicas. E a partir da nossa estrutura chamada de guias e montantes, a gente tem o fechamento com as chapas. Lembrando que todo sistema de parede em drywall, ele é um sistema acústico. Isso é um questionamento que eu ouço sempre. Ah, mas eu quero uma parede acústica. E nesse caso, a gente sabe que a parede acústica dita pelo cliente é uma parede com lã. Só que, na verdade, na nossa concepção, todas as paredes em drywall são acústicas. Por quê? Elas são barreiras, a gente chama até de massa-mola-massa. Tem a barreira da chapa, o bolsão de ar e a outra chapa. E o que acontece? A lã, ela sempre vai ser um elemento adicional para aumentar o quê? O desempenho acústico do sistema. Só para você ter uma ideia, uma parede de 7,3, tá? A gente fala em milímetros, 7 milímetros, ponto 3, tem o mesmo isolamento de uma parede de alvenaria de 15. Ou seja, você ganha espaço interno no seu ambiente, com o mesmo desempenho, com um sistema bem mais leve, se levar em consideração aí uma parede de drywall de 20 quilos no metro quadrado, a de alvenaria 200, olha só o quanto você ganha. Se você pensar desde o início da sua obra, você ganha bastante com fundação, com as suas lajes e com toda a sua estrutura. O mesmo acontece com o revestimento. O sistema de revestimento para Knauf, ele é um sistema onde você já tem a sua parede e por algum motivo você tem que fazer uma contraparede. Seja ela para uma passagem de tubulação, para um aumento do isolamento acústico, porque acontece, né? E também por acabamento, que é até o primeiro caso. Você pode colar a chapa, caso a sua parede esteja algum desnível, você cola a chapa e faz o tratamento de junta e acabou. Sempre lembrando que utilizar o sistema completo vai garantir que todas essas informações que eu estou dando, elas vão estar adequadas para o seu ambiente, ou seja, não pode esquecer uma banda acústica, não pode esquecer do distanciamento entre montantes. Isso vocês encontram no site da Knauf, tem todos os catálogos, paredes, revestimentos e tetos, tem uns vídeos também bem legais no YouTube, é só acessar, procurar Knauf do Brasil. E eu aproveitei e coloquei algumas imagens só para vocês visualizarem o que eu estou explicando. A gente sempre tem o sistema de drywall fixado entre estruturas, isso é muito, muito importante. Não adianta você fixar uma parede de drywall num forro, tá? Porque o som ele vai passar pela entreforro e você não vai ter o desempenho que você espera. Então, sempre instalar o sistema de drywall entre estruturas, piso, laje, piso, viga, fazendo o fechamento completo, tá? Nesse caso, aplica-se os montantes são sempre na vertical e as guias na horizontal. Vantagem também do drywall é a possibilidade de você estar montando a parede e ao mesmo tempo estar com o eletricista, estar com o pessoal de hidráulica passando todas as instalações, porque depois é o quê? Só você parafusar a chapa,
fazer o tratamento de junta, fundo preparador e colocar a tinta que você mais se adequar, né, o que você quiser, na verdade. Você pode colocar papel de parede, por exemplo, você pode pintar, nesse caso, pode colocar qualquer detalhe lúdico, enfim. A questão do drywall é você ter essa possibilidade de criar, tá? Inclusive parede em curva. Então, outro questionamento também, Anderson, que acontece é: posso colocar televisão, posso colocar armário? Por quê? Porque você pensa que é uma chapa de drywall, uma chapa frágil, mas a gente tem que pensar sempre no sistema. Como eu falei, é tudo normatizado. Sistema de drywall tem suas próprias buchas, não são as mesmas que a gente usa numa parede de alvenaria. Então, se atentar também aos acessórios que você vai usar na sua parede de drywall. Mas pode sim colocar prateleira, colocar armário, colocar, olha, tudo, até vaso suspenso você pode colocar numa parede de drywall. Pode passar, por favor. No caso, esses daqui seriam um revestimento. Então, revestimento para Knauf é sempre quando a gente tem essa contraparede, tá? E, especialmente nesse caso, é o que? É uma alvenaria muito debilitada e ao invés de você rasgar mais para passar a tubulação, você faz aí uma contraparede, deixa um espacinho e passa o que você precisar, seja ele um aumento de isolamento acústico ou então uma passagem de instalação técnica. Pode também fazer nicho. Principalmente em corredores muito longos, você pode fazer movimentos também com drywall que fica muito bacana, nicho, prateleira, enfim, fica bem legal. Yasmine, mas sistemas de drywall eu só conheço uma, duas, três chapas no máximo. Gente, sistemas de drywall tem uma infinidade de chapas que você pode colocar. Tá? Então, a gente tem chapa direcionada para o hospital, que é a nossa safe board. A gente tem chapas para fazer curva, que é a nossa flex. Nesse caso, é sempre bom se atentar ao que você está precisando. Ou seja, se é um maior isolamento acústico, se é uma proteção radiológica, se é algum detalhamento específico. E é por isso que a gente tem na internet, né, todos os catálogos, mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o nosso departamento técnico. A gente atende, a gente tem um departamento de vendas, claro, a gente precisa vender, mas o departamento técnico está aí para te orientar, para você saber o que comprar. Isso é muito importante. Por que eu digo isso? Eu vejo, por exemplo, uma chapa chamada resistente ao fogo. As pessoas associam a fogueira, a lareira, e não é isso. As chapas, elas têm um tempo de resistência ao fogo específica dentro do sistema, mas a resistente ao fogo, que é a chapa rosa, ela é o quê? Ela é uma chapa especial para aumentar esse tempo. Ou seja, se você estiver num corredor de evacuação e o corpo de bombeiros pede, por exemplo, 2 horas, tá? Essa chapa ela vai conseguir atender porque ela tem elementos internos na massa dela que vão contribuir para retardar esse fogo, né? Para retardar essa queima da chapa. Resistente à umidade, a chapa verde. Muita gente associa só para banheiro, mas não. Você pode usar em DML, cozinha, você pode utilizar até em ambientes em que você tem um ambiente seco mesmo, mas aquela parede gera um revestimento. Todo ambiente que tem um revestimento, você precisa se atentar que é necessária uma chapa específica, tá? Enfim, a gente tem diversas tipologias de chapa que podem se adequar aos sistemas que vocês vão escolher, seja ele parede, revestimento ou até teto, tá? E com relação a placas para revestimentos externos? Externos? Fechamentos externos. Então, aí a gente não usa as chapas de gesso, a gente já foca mais na chapa cimentícia. Por quê? As chapas de gesso, elas são resistentes, elas têm a sua resistência, mas elas não são resistentes a intempéries. Então, nesse caso, sempre focar no quê? Na chapa cimentícia, porque no caso da Knauf, a gente tem a Aquapenio, ela é uma chapa inorgânica. Se molhar, ela não vai causar bolor, ela não vai ter problema. E só para vocês terem uma ideia, lá fora o pessoal usa muito essa chapa, por quê? Porque ela pode ficar exposta 6 meses à intempérie desde que você faça o tratamento de junta, tá? Eu tenho até aqui um exemplozinho do sistema, ou seja, a gente tem a nossa estrutura que é em steel frame, no caso aqui é só uma maquete, mas teria a estrutura, ela é diferenciada porque gera carga de vento, tem o peso da chapa, então nesse caso não é o perfil de drywall convencional, já é um perfil steel frame. A gente tem a chapa cimentícia,
Depois, o primeiro tratamento, que é um tratamento de junta com uma malha específica para isso, e depois um tratamento em toda a fachada com outra malha. Ah, menina, mas é necessário fazer isso tudo? É. Por quê? A gente tem dilatação do material. Por isso que acontece, vocês veem muitas trincas em fachadas. Na verdade, pode ser milhões de patologias, mas o necessário é que siga a regra de sempre utilizar o sistema completo, ou seja, o tratamento entre chapas e depois o tratamento em toda a fachada. Pode ser colocado um alocobonde? Pode pintar? Pode colocar revestimento? Pode. Por isso que eu falo assim, o sistema Level é um sistema muito versátil, mas precisa sim se atentar ao tipo certo de material que você vai colocar na sua obra, tá? Mas só para finalizar, Anderson, aquela curiosidade, lá fora o pessoal usa muito sistema Aquapanel. Por quê? Porque o inverno é muito rigoroso, outono e inverno são muito rigorosos. O que o pessoal faz? Na primavera, verão, coloca toda a estrutura, coloca a chapa, coloca também a barreira d'água, porque ele tem todo um sisteminha específico, uma barreira d'água para não passar umidade interna, tem a chapa, o tratamento de junta pode ficar ali 6 meses. Então, o que o pessoal faz? Verão e primavera, chega até essa parte, foca internamente no outono e no inverno e depois retorna para fazer o acabamento final. Por isso que é legal. Se, por exemplo, acontecer alguma coisa na sua obra, você precisar correr um pouco internamente, você pode deixar exposto que não vai ter problema. É um material muito bacana. E voltando aí na questão da parte de drywall, do gesso em si, a gente coloca como revestimento por diversos motivos, seja ele passagem de tubulação, ou então aumento aí do isolamento acústico, né, da parte mais de tratamento. Mas pode passar, por favor. A gente também tem os sistemas de tetos e forros. Ah, Mini, a chapa, eu posso fazer curva no teto? Pode, você pode fazer qualquer detalhe que você queira, tá? Os sistemas de drywall, a gente tem chapas que trabalham absorção acústica. Então, nesse caso, se você tiver um ambiente que você precisa diminuir o eco, você utiliza ela. Ah, Mini, eu só quero um forro liso, mas eu quero que tenha algum detalhe específico. Eu até coloquei uma foto. Passa por gentileza. A gente pode fazer a junção de tetos acústicos com tetos lisos, ou seja, chapa lisa com uma chapa acústica, que no caso seria, naquela foto anterior, seria a chapa clineu com uma chapa standard. Tá? Lembrando que sempre pensar que tudo que é perfurado, a gente normalmente trabalha no teto, porque o foco das paredes realmente é isolamento acústico. Mas, Yasmine, eu quero colocar o clineu na minha parede. Usa ela como revestimento, ou seja, você vai trabalhar o isolamento acústico e depois você vai trabalhar com a absorção. Então, nesse caso, a gente trabalha com chapas de gesso. Os forros da Sealing Solution, eles são da linha da MF, porque mudou o nome agora, caso alguém não se ambiente, mas a MF virou Sealing Solution. São forros de fibra mineral. Então, você pode, sim, colocar nos seus ambientes comerciais, hospitalares, onde você achar conveniente. A gente tem até forros dessa linha que você pode lavar com VAP, ou seja, ambientes com muita manutenção, que você sabe que vai sujar, enfim, acontece, passa lá o VAP e acabou. Depois espera secar, coloca no lugar. Né? Então, assim, Mini, mas o meu teto é todo liso. Coloca a tampa de inspeção. A gente sempre dá um jeito, tudo tem solução. Então, no caso dos forros, a gente consegue trabalhar aí com diversas situações, tá, de obras, seja elas comerciais, residenciais, educacionais. Educacional cresceu bastante. Eu não sei se você já passou por isso, mas no meu colégio, eles não tinham tratamento acústico. Ou seja, era muito barulho. Então, nesse caso agora, eu já vejo diversos colégios, faculdades que estão prestando mais atenção. Por quê? Tem diversos estudos que mostram que a pessoa tem dificuldade de aprendizado por conta do barulho, da reverberação interna do ambiente. Então, fiquem à vontade para escolher o produto que for melhor conveniente à sua situação. Mas, como eu falei, qualquer coisa a gente está aí à disposição para estar orientando corretamente. Sobre as outras situações, a gente tem a Flexboard, que é uma chapa que faz curva. Uma chapa menor é mais fininha, então ela possibilita que você tenha curvaturas maiores, ou seja, raios de 30 centímetros, raios de 1 metro. Aí, Yasmine, mas a chapa tradicional de 12,5 faz curva? Faz.
só que o raio dela vai ser um pouquinho maior porque ela é mais espessa. Então, nesse caso, se fizer algum acabamento de escada, algum acabamento de teto abobadado, que você realmente tem um raio, né, muito, muito pequeno, até o detalhe exige que você curve mais a chapa, ela seria mais recomendada. A gente tem outros produtos, né, mais focados para cinema, mas o foco que eu quero mostrar é... Na verdade, o que eu quero realmente mostrar para vocês é: você pode fazer o que você quiser com drywall, desde que saiba realmente sua funcionalidade. O Clineu, a gente pode ver aqui, ele é um produto muito bonito, mas não é só bonito. Ele tem uma função aí de absorção acústica, de neutralização de odor. São esses dois aqui, ó. Na verdade, são 5 produtos. A gente tem o retangular aleatório, o redondo aleatório, quadrado, redondo e o B4. Nesse caso, cada um vai ter seu nível de absorção e ele, ao mesmo tempo, neutraliza odor. Você vai começar a notar que, por exemplo, os restaurantes, eles estão focando agora no desempenho, ou seja, deixar a pessoa mais confortável naquele ambiente, sem aquele barulho, né, que a gente acaba passando em certos lugares, mas também neutraliza odor. Praça de alimentação já está usando esse produto por conta disso, porque tem um japonês, tem um italiano, tem uma churrascaria, e nesse caso você vai estar sempre fazendo essa neutralização do cheiro. Bem, dentre eles temos, bota por gentileza, a gente tem outros produtos, por exemplo, o Cleanboard, que ele é uma chapa de gesso com acabamento em PVC, mais voltado para limpeza. Então, áreas de hospital que tem questão de asepsia contínua, ele é legal, cozinha industrial. O forro leve, ele é um forro de gesso de 12,5 também, só que ele tem uma massa mais leve que a chapa tradicional, então facilita a questão da ergonomia, do transporte. E o Danoline, que é a versão removível do Clineu. Ou seja, você consegue se adequar a diversas situações. É bem bacana. E no caso da chapa cimentícia, né, que é do sistema Aquapênio, que eu falei. Lembrando aqui, sempre utilizar o sistema completo. Ele é uma chapa à base de cimento, então vocês vão ter garantia, ela é totalmente inorgânica. Todo esse acompanhamento vocês têm, desde o início lá daquela questão do desenvolvimento até o acompanhamento à obra. Eu entendo que, como ele é um produto muito novo, ele está aí no mercado, se não me engano, há uns 5, 6 anos, as pessoas ficam um pouco apreensivas, mas, por exemplo, lá fora o pessoal já usa bastante, já usa isso como, enfim, como se fosse algo muito comum. Mas, como eu falei, sempre tem essa ajuda complementar se for necessária. Ah, Mini, mas eu entrei na internet, procurei Knauf e apareceu um monte de Knauf. Sim, aparece um monte de Knauf. Por quê? Porque a gente tem a Knauf Isopor, Knauf PFT, tem outras variáveis, né? No caso da Knauf Drywall, a gente trabalha com a Aquapênio e também com a Silisolution, porque é um sistema construtivo. Mas nesse caso, a gente também tem outros elementos que contribuem aí para o mercado. Não somente da construção civil, como também de outros também. Ah, Mini, mas tá legal. Gostei do drywall, mas é só um produto. Eu posso comprar em outro lugar. Não, a função, principalmente da Knauf, é mostrar que não é só um produto. Ele tem diversas vantagens, tá? Então, as vantagens de você trabalhar um sistema completo, de você fazer as suas análises, fazer os ensaios, é para garantir que o cliente final ele vai ficar satisfeito com o produto. Então, a gente foca muito na proteção ao fogo, na proteção acústica, também na proteção mecânica, porque isso são aí alguns pontos que têm que ser priorizados, que a gente tem que ter uma atençãozinha. E aí eu te pergunto, o que para vocês seria atenuação sonora e isolamento acústico? Não é só conhecer os produtos, né? A gente precisa saber para que eles servem. Querem testar? Querem tentar? Você já sabe. Chuta, gente. Você sabe. Sabe sim. Então, eu vou fazer uma outra pergunta. O que para você é som e ruído? O que distingue para você um som de um ruído? Eu acho que o som ele tem uma melodia, né? Uma coisa um pouco mais agradável. O ruído é uma confusão dos alunos. Exatamente. O som, na verdade, é o que for bom para você.
Por exemplo, se para mim escutar uma certa música é confortável, para outra pessoa não necessariamente vai ser. Então, para ela, aquilo se torna um ruído. Então, no caso aqui da atenuação sonora e do isolamento acústico, a gente trabalha o ruído de duas formas, o som de duas formas. No caso da atenuação sonora, a gente diminui o eco do ambiente para conseguir entender melhor a pessoa que está à sua volta, melhorar a inteligibilidade, ou seja, diminuir o eco, você consegue ouvir melhor. E o isolamento acústico é você evitar que o som passe para um outro ambiente, ou seja, para aquela outra pessoa seria um ruído. Mas para você que está em casa, está super tranquilo, né? Isso acontece bastante. Então, sempre que vocês virem atenuação sonora e isolamento acústico, são situações totalmente diferenciadas, onde uma vai priorizar a não passagem de som para o outro ambiente e a outra vai deixar aquele seu ambiente confortável, seja ele utilizando ilhas acústicas, baffles, ou também fazer todo um forro perfurado, tá? Esse daí é um exemplo de desenho, eu peguei no manual da Proacústica, mas é basicamente isso. O isolamento você evita o som e o condicionamento você melhora aquele seu ambiente, seja ele para estudo ou até para você mesmo. Mas, Mini, eu já vi na internet que sistemas de drywall, sei lá, é muito frágil, não isola. Gente, principalmente você tem que se atentar ao quê? O sistema está sendo completo? Vamos pensar nas vantagens, vamos pensar o porquê que a gente vai utilizar um sistema. O sistema de drywall, ele te dá flexibilidade, ele te dá desempenho, ele te dá basicamente o que você está precisando, principalmente para você fazer uma parede. Como eu falei, questão de peso. Olha, 20 quilos para 120 é circunstancial. Se a gente tem em torno de 38 decibéis para 38 decibéis, Mini, mas é igual. Olha, se a gente pensar por aí, igual é igual, né? Mas olha o peso, olha a espessura da parede. E se a gente colocar uma lã? Por favor. Mais um. Você sai de 38 para 42. Gente, 1 mais 1 na acústica não é igual a 2, ele tem todo um exponencial. Então, nesse caso, 42 faz muita diferença. Na norma de desempenho, ela até exige que tenha o mínimo 45 entre apartamentos. Então, nesse caso, olha só, uma parede de 95 milímetros, ou seja, menor que uma parede tradicional de drywall, ela já consegue chegar aí aos seus 42. Mas não chegou aos 45. Beleza, a gente pode ir duplicando as chapas, a gente tem diversas maneiras, tem mais de 80 opções de você conseguir chegar ao teu projeto final, ao que você realmente espera daquela parede. A próxima é até legal, pode passar. As pessoas até me questionam, Mini, mas a alvenaria chegou a 47, então é melhor do que o drywall. Não, gente, olha só, a gente tem uma parede de 120 milímetros para 230, já começa por aí. O peso de 42 para 240. Mas olha só, por favor, mais uma. A gente ultrapassa colocando a lã, ou seja, você não perde espessura de parede. Isso que é o legal, é você conseguir garantir um desempenho do seu sistema sem a necessidade de você ficar aumentando a espessura dele. E onde que eu encontro isso? Nos catálogos da Knauf, a gente tem uma tabelinha e é legal porque você vê realmente comparativo de peso, de espessura, de desempenho num sistema de alvenaria convencional para um sistema de drywall, tá? Esse é um vídeo que eu gostaria muito que vocês vissem. Foi um trabalho que a gente fez lá em Minas Gerais com a Sense. E qual foi a proposta? A gente trabalhar um ambiente totalmente reverberante, ou seja, com muito eco, normalmente utilizando mais elementos lisos e depois com o tratamento com a chapa Clineu. Pode começar. Estou sentado em
Legal, né? É muito impressionante. E não é só, por exemplo, nesse caso que a gente tem um ambiente próprio para música, mas como eu falei, ambientes educacionais precisam se atentar a essa questão também do conforto. Hospital também, o barulho, a gente também tem estudos que quanto mais barulho a pessoa fica mais ansiosa e pode até retardar um pouco o seu processo aí de melhora. Então, por isso, já alguns hospitais já estão começando a ter, né, essa sensibilidade também de procurar elementos que contribuam para o paciente em si, também para os médicos e outros departamentos, né? A gente sabe que tem administrativa, a gente sabe que tem diversos departamentos dentro de um hospital, dentro de um educacional e até no residencial. No prédio residencial, a gente sabe que tem outras áreas. Você pode ir ajustando de acordo com a sua necessidade. E não só além da parte acústica, o fogo também é importante. A gente sabe que os sistemas de drywall, eles têm que estar de acordo com o corpo de bombeiros. Então, nesse caso, a gente consegue atingir sempre de 30 em 30, tá? 30, 60, 90, até 120 minutos de resistência ao fogo nos sistemas com as chapas de gesso. O mesmo vale também para sistemas de revestimento e também sistemas de teto. Ah, Mini, mas e questão de peso? Como eu falei lá no início. Gente, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Tudo depende também do tipo de estrutura que você vai colocar, do tipo de bucha, enfim. Isso também a gente tem um descritivo. Eu não sei se vocês já notaram, mas quando a gente faz alguma compra de um acessório, ele agora, eu já comecei a olhar, já tem específico assim, quando for colocar um drywall, utilizar esse tipo, quando for alvenaria, utilizar também. Ou seja, o sistema de drywall, ele já está na casa do brasileiro. Então, ele já não é um sistema, como eu vou falar, típico. Já está há mais de 20 anos. Então, assim, isso é bacana. É as pessoas se atentarem, saberem das vantagens e estarem utilizando sem medo de ser feliz, né? Também, se vocês precisarem, então, essas informações estão nos catálogos. Podem ficar despreocupados. Está tudo lá, todas as informações necessárias de acústica, de fogo, resistência mecânica. Mas eu resolvi colocar só para também desmistificar um pouquinho essa questão, que muita gente ainda tem dúvida, né? Tem receio. Ah, e se eu colocar uma televisão na parede, né, vai cair? Não, gente, não vai cair. Para prateleira, pode colocar à vontade, tá? E a gente até tem, aqui na UF do Brasil, esses suportes de cargas que vocês podem colocar dentro do perfilado, ou seja, dentro da estrutura, e aí faz o fechamento com a chapa de gesso, ou seja, ela já garante o quê? Estabilidade, caso você queira, por exemplo, colocar uma bancada de granito. Na alvenaria você engasta, no drywall você não gasta. Então, sempre a gente vai ter acessórios necessários que contribuam aí para a sua obra ficar correta. E, no final de produto, mas não menos importante, a gente tem, volta só mais um, por favor, as tampas de inspeção. Gente, tampa de inspeção é aquele famoso alçapão onde você tem acesso entre forro quando você possui um forro contínuo. Nesse caso, a gente tem diversos modelos e que cada um tem aí a sua especialidade. Por exemplo, a gente tem os tradicionais, você bota lá, dá um tapinha, joga para o lado e tem todo um acesso, mas caso a pessoa, por exemplo, não consiga fazer não consiga levantar essa tampa, você consegue o sistema premium, que você clica, ela desce, ou seja, a sua tampa ela vai descer para o ambiente em questão. Se estiver passando muita tubulação, seria a melhor opção. E essas tampas de inspeção, elas servem também para colocar na vertical, em parede? Exatamente. Essa premium que eu falei, ela tem, por ser essa questão do leve toque, essa segurança de você colocar para um acesso interno na sua parede, no seu revestimento, seja ele um shaft ou não. Fica super discreto, se não me engano, são 3 a 5 milímetros de acabamento, do tipo, existe uma tampa de inspeção, mas a vantagem é que não aparece mais aquele perfilado, que antigamente tinha muito. Ele é todo oculto, toda a estrutura interna. É aquela questão, né? A qualidade. Lembra daquele que eu falei no iniciozinho de produto que vai aumentando e tal, e chega na questão do desempenho? As exigências, né? Exatamente. Do uso do material, do emprego do material. Exatamente. Né? Antigamente era 1 por 1, agora não. A gente quer o quê? Um acabamento melhor,
que aquele produto você não fique incomodado. O desempenho dele de uma forma geral, né? Exatamente, exatamente. Então, nesse caso, a gente tem essas tampas, todas elas não têm estrutura aparente, elas são totalmente ocultas, só que com as suas variantes de acordo com a necessidade, seja ela uma simples, só de levantar, como uma mais específica de acesso a uma parede. E as vantagens, né? Eu já falei tanto de vantagens, mas só para a gente recapitular. Redução de peso, a gente já falou da situação de parede de alvenaria com sistemas de drywall, menor espessura, então você tem um ganho de área útil, você pode, dependendo, colocar até um lavabo na sua casa, dependendo da área. Redução de mão de obra, flexibilidade nos layouts, desperdício e retrabalho, gente, é aqueles 5% que a gente normalmente coloca no orçamento, é o que você realmente pede, é uma chapa que quebra, né? E no caso da alvenaria, ela já aumenta para 15, até 20, dependendo, porque você bota toda a parede de alvenaria, mas depois tem que rasgar para passar a instalação, e com isso gera um desperdício, até em excesso. E, óbvio, redução do volume do material. Como eu falei da questão do peso e da perda, olha só, você chega com 190, você tem 15% de perda. É jogo utilizar ainda a alvenaria? Por que a gente já não pode já introduzir os sistemas, né, de drywall, seja ele parede, revestimento ou teto, no seu ambiente? Vale muito a pena, muito mesmo. E por último, não menos importante, a gente tem todo um apoio técnico, como eu falei desde o início, não é só vender, mas sim é garantir que você fique satisfeito com o seu produto, que ele tenha qualidade. Então, a gente tem o apoio técnico do início, que é com a minha equipe, a gente atende o Brasil inteiro, pessoal de vendas e a monitoria à obra. Então, do início ao fim, a gente vai garantir que você tenha tudo certinho. Bem, a gente tem as redes sociais, um ponto que eu vou entrar agora é o BIM. O BIM está sendo bastante exigido atualmente, já que você tem todo o sistema de família completo, você consegue já gerar um quantitativo, isso daí é fantástico. Então, a Knauf tem uma gama de sistemas, vocês podem entrar, podem acessar o site da Knauf, fazer o download, fiquem à vontade. Também tem AutoCAD, porque a gente sabe que alguns detalhes são interessantes em AutoCAD, a gente tem também, podem ficar à vontade para acessar, além realmente das nossas redes, né? Instagram, LinkedIn, Facebook e também YouTube. Yasmine, a gente encontra os produtos Knauf em todo o Brasil? Todo o Brasil mesmo. Tanto vendas, como assim, vendas eu digo vendedor, né? Mas centro de distribuição. Você pode fazer a compra através do centro, mas também você pode fazer a compra direto com a Knauf. Mas aí depende muito do volume, aí nesse caso é sempre bom verificar junto ao vendedor da região. Só isso tudo. Espero que tenha gostado. Sim, certamente. Muito obrigado, viu, Yasmine, pelas suas considerações aqui, por todas as informações técnicas que você ofereceu para a gente aqui da UIA 2021 Rio Expo. E, gente, muito obrigado pela presença de todos que estão aqui. Bom, gente, essa foi mais uma conversa com o especialista, no caso a Yasmine, da Knauf. Agradecemos muito a Knauf por essas informações que trouxeram até a gente. E até a próxima conversa com o especialista. Um grande abraço a todos.